Beleza? Vamos agora para os princípios que regem as relações internacionais, que são chamados princípios internacionais. Essa é uma lista maior de 10 incisos. São 10 princípios internacionais. Eu vou ler primeiro os princípios e à medida que a gente vai lendo os princípios eu vou comentando sobre eles e depois eu trago o mnemônico para vocês. Estão no artigo 4º, tá? Então o artigo 4º diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, você já sabe que são princípios que regem a relação do Brasil com outros países. Então, toda vez que o Brasil se relacionar com outro país, ele vai se relacionar com base nesses princípios aqui internacionais. E aí vem, primeiro, independência nacional. Então, o Brasil entende que o Brasil é um país independente. O Brasil não depende de nenhum outro país. Ele é independente, então por isso que o princípio é independência nacional. Em prova, eles adoram colocar, principalmente a FCC, adora tirar o in e deixar dependência nacional. Tem que ficar ligado, tá? Segundo, prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos decorre de qual fundamento? Dignidade da pessoa humana. Então, cuidado para não confundir. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Prevalência dos direitos humanos, princípio que rege relações internacionais. Lembra daquele maluco que levou droga para a Indonésia e foi para o corredor da morte? Lembra desse cara? Pois é, na época, o que a Dilma fez? Ô, presidente, perdoa o cara aí e tal, aqui no Brasil a gente não mata. O que ela fez? Ela falou assim, olha, no Brasil se relaciona com os outros países com prevalência de direitos humanos. O Brasil sempre vai ser contrário a qualquer tipo de situação que coloque o ser humano numa situação que fira os seus direitos, tá? Depois, inciso 3, autodeterminação dos povos. O Brasil entende que cada povo tem o direito de se autodeterminar. Por isso que o Brasil não entra em guerra. Por que o Brasil não está lá na Síria para acabar com o problema na Síria? Porque o Brasil entende que cada povo tem que resolver o seu próprio problema. Autodeterminação dos povos. Cada povo determina o seu próprio problema e a sua própria solução. Tá? Inciso 4. Não intervenção. A não intervenção tem tudo a ver com os outros. Autodeterminação dos povos, independência nacional. Então o Brasil entende que não deve intervir em outro país. Eu lembro quando o Bush ligou para o Lula e falou na época: Lula, bora invadir o Iraque lá para a gente acabar com esse ditador? E o Lula chegou e falou assim, ó, veja bem, companheiro, um dos princípios aqui que a gente segue no Brasil aqui é de não intervenção, então eu não posso intervir naquela porra lá. Eu até gostaria de ser uns patife naqueles caras lá, mas não dá para fazer nada. Por quê? Por causa disso aqui, né? É uma das limitações aqui na relação internacional, não intervenção. Depois ele diz, igualdade entre os estados. Gente, estado aqui são países, tá? Igualdade entre os estados. Então o Brasil entende que todos os países são iguais. Olha a questão que caiu na FCC ano passado. É princípio que rege relações internacionais a igualdade entre os estados, que garante a igualdade econômica entre todos os países. Certo ou errado? Certo ou errado? É erradíssimo, né, gente? Você já imaginou todos os países economicamente iguais? Não tem. A China é muito mais rica que o Brasil, os Estados Unidos é muito mais rico que o Brasil, tem um porrada de país muito mais rico que o Brasil. Entenderam a ideia aqui? Então, igualdade entre os estados não significa econômica. Igualdade entre os estados significa igualdade no que tange à soberania. Todos os países são soberanos em igual proporção. Essa é a ideia. Tá? Todos os países são soberanos em igual proporção. 6. Defesa da paz. O Brasil entende que deve defender a paz. É por isso que quando o Brasil vai, por exemplo, numa missão da ONU, ele manda exército lá não para fazer guerra, mas manda o exército para fazer missão de paz. É isso que o Brasil faz com o exército, missão de paz da ONU. 7. Solução pacífica dos conflitos. O Brasil sempre preza por uma solução pacífica dos conflitos.
O Brasil não gosta de resolver problema na porrada, ele gosta de resolver pacificamente. Tá? Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então o Brasil repudia o terrorismo e o racismo. Gente, aqui é muito bacana isso aqui em prova. Por quê? Porque tem muito mais coisa que também é repudiante, que nós repudiamos, mas a Constituição mencionou apenas repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então já caiu várias vezes em prova já caiu assim. É princípio que rege a relação internacional, repúdio ao terrorismo e à tortura. E um monte de gente erra. Porque a tortura não é repudiante também? É. Mas está escrito tortura aqui? Não. Que está escrito terrorismo e ao racismo. Cuidado, tá? Depois ele diz, inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então o Brasil entende que todos os países devem cooperar uns com os outros para a gente evoluir. Então, quando, por exemplo, ocorre alguma doença que está surtando, o que o Brasil faz? Pega um grupo de pesquisadores e médicos brasileiros e manda para ajudar outros pesquisadores de outro lugar do mundo para descobrir alguma solução. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E, por fim, inciso 10, concessão de asilo político. O Brasil é um país, então, que concede asilo político todas as vezes que o indivíduo estiver sendo perseguido politicamente em outro país. Então vamos imaginar que um cara está sendo perseguido pela sua ideologia ou está sendo perseguido por uma questão política, né? O Brasil pode conceder asilo político para esse cara. Pode, tá, gente? É ato de soberania nacional. Não é sempre que concede, só quando o Brasil achar que deve. Acho que é o Assange, né, que é o do Wikileaks lá, pediu para o Brasil falou, não vou te conceder asilo político. Por isso que o maluco está lá na Europa. Acho que está na Europa, tá? Não lembro agora do país. Ele está em algum país aí. Teve um país que concedeu, que já está acabando e já vai vir para... Ele ia vir para Venezuela ou para o Chile, um desses aqui de baixo aqui também. Tá? E aí, para fechar o artigo 4º, ele traz um parágrafo único também bem interessante, dizendo: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse parágrafo único cai direto em prova. Por quê? Porque eles gostam de mexer aqui no meio. Ele diz assim, buscará a integração econômica, política, social e cultural. Aí eles gostam de colocar lá, e educacional, e familiar, e financeira. Aí vai acrescentando umas paradas que não estão aqui, né? E ainda, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí uma vez caiu na prova assim, isso é o Mercosul, certo ou errado? Errado, o Mercosul é sul-americano, ele está falando comunidade latino-americana, besteirinha, mas que quando cai na prova faz diferença lá em termos de pontuação. Tá? Cuidado com isso aqui. Daniel, e o mnemônico para decorar esses princípios internacionais? Gente, o mnemônico ele só não segue a ordem do texto constitucional, mas funciona, pelo menos para mim, tá? Você pode criar o teu também, fica bem livre. O mnemônico que eu desenvolvi, e isso foi me acompanhando e me ajudava a acertar questões de prova, é ainda não comprei recos. E aí, comprou? Putz, ainda não comprei recos. Então, cada uma dessas iniciais aqui são iniciais de um dos dispositivos. Né? Eu coloquei errado aqui o I aqui, mas é aqui. Assim, isso. Era assim. Ainda. Então, A, autodeterminação dos povos. I, independência nacional. D, desenvolvimento... Não... Cadê? Deixa eu pegar aqui, que às vezes até foge aqui. Então, A, autodeterminação dos povos. Não, aqui, não intervenção. Né? D, defesa da paz. Concessão de asilo político. Vai ter aqui, cadê? Prevalência de direitos humanos. I, aqui independência, aqui igualdade entre os estados. Né? Repúdio ao terrorismo e racismo. Cooperação dos povos para o progresso da humanidade. E S, solução pacífica dos conflitos. 10 dispositivos. Tá? É uma forma de você memorizar. Como você vai memorizando, isso te ajuda a resolver questões que cobram apenas o decoreba do dispositivo. Tudo bem até aqui? Beleza? Dúvidas?
Essa é uma matéria e a abordagem dela é muito boa para a prova, porque o que eles adoram fazer? Eles adoram pegar uma espécie de princípio e dizer que é outro. Então vamos fazer um testezinho para ver se vocês captaram aqui. Vamos lá. A autodeterminação dos povos é um fundamento da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Errado, não é fundamento, ele é um princípio internacional. A soberania é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Errado, soberania é o quê? Fundamento da República Federativa do Brasil, entendeu? Então ele vai fazendo isso, ele pega um e diz que é de outra espécie. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária é um princípio fundamental, certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, gente. Olha só que questão top. Princípio fundamental é o gênero. Tudo que está aqui é princípio fundamental. Mas quem falou errado pensou que eu estava falando fundamento. Viu como é que a banca te engana? Tudo que foi falado aqui, eu posso dizer que é um princípio fundamental. Então tem que ter muito cuidado, porque ele pode tentar te enganar de um para o outro, mas também ele pode pegar todos aqui e chamar de princípio fundamental e vai estar ok. É a sutileza da questão. A questão mais idiota pode ser a questão que pode te ferrar na prova. Entenderam aqui? Questãozinha simples, básica, mas que faz o seu papel de tentar te tirar do concurso público. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então a gente mata a primeira parte dos princípios. Agora a gente vai entrar nos princípios mais densos, tá? Esses princípios aqui são a parte mais simples. São aqueles princípios que caem com constância, mas eles não têm tanta dificuldade em si mesmo. Agora, os que eu vou compartilhar a partir de agora são princípios que você realmente tem que entender e eles têm uma carga doutrinária e jurisprudencial mais elevada. Então, são princípios que trazem melhores questões para a sua prova.